Muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos os que estão aqui, estão chegando, que enfrentaram esse frio de hoje. Muito boa tarde a todos os que estão em casa e nos assistem, que são muito mais do que os que estão aqui. A gente, às vezes, olha aqui e diz, não tem muita gente, mas quando olha os números depois e vê como foi concorrida essa audiência, essa plateia depois. Nós estamos hoje encerrando esse ciclo deste ano, da cadeira 41, e, diria, encerrando com chave de ouro, focalizando Cruz e Souza com Godofredo de Oliveira Neto fazendo a conferência. O nosso confrade Godofredo nasceu em 51 em Blumenau, se graduou em Letras pela Universidade de Paris, onde também fez mestrado em Letras e é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui graduação em Relações Internacionais pelo Instituto de Altos Estudos Internacionais da Universidade de Paris. É pós-doutor em pesquisa na Georgetown University e atualmente é professor do Departamento de Letras Vernáculas da UFRJ e pesquisador na área de literatura brasileira, com foco no modernismo brasileiro e na literatura contemporânea. É autor de 21 livros, entre eles uma biografia de Cruz e Souza, O Poeta Alforriado, que é um título ótimo, que tem tudo a ver com a vida de Cruz e Souza, mas também vai muito além disso. Tem esse sentido metafórico também, de certo modo. Enfim, escreve ainda artigos para jornais do Brasil, é romancista e contista. Seus inúmeros romances foram objeto do discurso de recepção à academia, quando eu o recebi. E quem estiver interessado em saber mais, eu aconselho que procure na nossa página, não pelo que eu disse, mas pelo que traz de informação sobre a obra dele. Recentemente, ele publicou o romance Esquisse, em Paris, lançado no Vietnã e no Brasil, com o título de O Desenho Extraviado, de Hieronymus Bosch, que é um livro diferente de tudo que eu já li. Foi professor de Literatura e Cultura Brasileiras na Universidade de Paris III, Sorbonne Nouvelle, entre 82 e 84, e professor visitante de Literatura Brasileira também na Universidade de Veneza, na Ca' Foscari. E foi presidente do Conselho Científico do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, da CPLP, com sede na cidade da Praia, Cabo Verde, entre 2003 e 2006. Passo, então, a palavra a Godofredo de Oliveira Neto para nos falar sobre Cruz e Souza. Obrigado. Boa tarde, amigas, amigos. Obrigado pela presença aqui hoje e aos que nos assistem pelo YouTube. Agradeço a generosidade da fraterna colega acadêmica Ana Maria Machado, pelo convite para pensar o poeta simbolista brasileiro Cruz e Souza. Também ao amigo e colega acadêmico Antônio Carlos Sequim, organizador desse ciclo cultural da ABL. Presto particular homenagem e deferência a Raimundo Magalhães Júnior, que ocupou a cadeira 24 desta Academia Brasileira de Letras e produziu uma obra magnífica sobre a poesia e a vida de Cruz e Souza. Lembro que a ABL promove todas as terças-feiras, às 16 horas, ciclo de conferências aberto ao público, sobre temas culturais e científicos, reafirmando, assim, a sua vocação de transmissora de conhecimento e de produtora de saber. Começo a falar um pouco da vida, quer dizer, o nosso ciclo se chama Cadeira 41, quer dizer, os que não entraram. Então, não é realmente uma análise literária da poesia, mas um pouco misturar a vida e a obra do maior simbolista, entre os maiores simbolistas do mundo. Há problemas que vamos tentar abordar
não resolvê-los, mas pelo menos trazê-los para a cena iluminada. Em cima de esterco e de alfafa seca, um caixão comprido, mal amarrado e balançando num vagão vazio destinado ao transporte de animais. Ali, dentro do singelo esquife, vai o cadáver de Cruz de Souza, cuidadosamente acondicionado por mãos piedosas na madeira crua. Terminava assim, um corpo despachado para o Rio de Janeiro num trem de carga, a vida de um dos maiores poetas brasileiros. Era março, dia 19, 1898. Cruz de Souza tinha, então, 36 anos, completaria 37 em novembro. O filho de escravizados, a mãe já estava liberta, encerrava a sua vida carnal pobre e miserável e lega à nação brasileira uma poesia sofisticada e envolvente que o alçará ao panteão da arte universal. O trem que transportava o corpo de Cruz de Souza vinha de Sítio, Minas Gerais, pequeno vilarejo recomendado na época para a cura de doenças pulmonares, mal de que padecia Cruz de Souza. O sofrimento era intenso. Gavita, a esposa, negra, como poeta, grávida então do quarto filho, relataria mais tarde que o marido, em vários momentos, urrava de dor e tinha alucinações. Olhava para os hóspedes da humilde casa de repouso e lançava-lhes versos dramáticos, poemas inteiros tirados dos seus livros, versos pungentes, tristes, pessimistas. O poeta agarrava-se à arte e à esposa dedicada. O fim iminente embalava versos que o arfar sofrido declamava. Cada aspiração arranhava as feridas abertas dentro do peito. A morte rondava. A pele negra do poeta esmaecera, o sorriso franco que Gavita tinha conhecido se transformara em rictos de dor e de ansiedade. Coincidentemente, o escritor catarinense morre 10 anos após a abolição da escravidão. Parece que ele festejou a data oficial da libertação dos escravizados. A tuberculose o alforriou, 10 anos depois, da dor de ser um trovador pobre e negro em um país largamente intolerante e preconceituoso. O poeta foi enterrado no cemitério São Francisco Xavier, no Rio. José do Patrocínio e os amigos, Nestor Vitor e Oscar Rosa, conseguem do presidente da República, Prudente de Moraes, uma pequena ajuda financeira para a cerimônia do enterro e para a família. Os jornais do Rio noticiam, com algum destaque, o falecimento do poeta negro. Põe entre aspas, claro, poeta branco, na época, não era chamado de poeta branco. Aqui começa a nossa discussão, né? Coelho Neto tece-lhe elogios, Arthur Azevedo lastima o preconceito de cor que vitimou o poeta catarinense, Alfonso de Guimarães escreve um poema louvando Cruz de Souza, Olavo Bilac escreve um belo texto sobre o poeta do Sul em que analisa a questão racial e a arte. Abro aspas, a sociedade não tem grande confiança nos sonhadores, sejam eles brancos, amarelos ou pretos, fecha. Mas faltaram manifestações de Joaquim Nabuco, Machado de Assis e Rui Barbosa. Não era, me parece, bem a implicância desses grandes intelectuais, mas sim, espero eu, uma divergência estética e de visão de mundo que, não raro, resvalam para diferenças pessoais. Cruz de Souza lutou. Lutou com garra e, entre choros e depressões, jamais perdeu de vista o compromisso com a arte. E esta é imortal. Os versos do poeta simbolista maior, entre os 3 mais importantes do mundo, com Mallarmé e Stefan Georg alemão, decidirão os passos da poesia brasileira do século XX e explicitarão de forma dramática os horrores da escravidão. Seu poema Consciência Tranquila é o texto mais violento e denunciador da escravidão
de toda a história da literatura brasileira. Fiz esse pequeno drama na citação, porque isso também é um elemento que deve, pelo menos, ter de nós algum tratamento político, cultural, científico. Por que esse texto não faz parte, digamos, do currículo das faculdades de letras, etc., do movimento negro, das questões do preconceito racial do Brasil, etc., né? Mas vamos chegar lá. Mário de Andrade se referiu ao simbolista catarinense como, aspas, o admirável esquecido Cruz de Souza, reconhecendo assim no poeta a importância do movimento simbolista para o modernismo dos anos 20. A poesia de Cruz de Souza vai influenciar poetas brasileiros da alta modernidade. Nosso confrade Antônio Carlos Sequim situa o poema Arte como um desses versos inspiradores que chegam até João Cabral de Melo Neto. Os trabalhos de vários pesquisadores ressaltam o papel exercido pela poesia cruz-de-souziana nos versos de Mário de Andrade e Augusto dos Anjos. Aliás, o poema Cisne, também falamos do contemporâneo Sequim, tem dicção cruz-de-souziana, segundo pesquisadores como Rodrigo Carvalho da Silveira. Cruz de Souza viaja para o Rio em dezembro de 1890, após ver coroada a sua luta pela abolição da escravidão, 2 anos antes. Eu faço uma pequena parada, quer dizer, movimentos de luta contra o preconceito étnico, racial, não situam, durante muito tempo, a coisa mudando um pouco, mas Cruz de Souza como um dos elementos referenciais na luta contra a escravidão, a luta contra o preconceito racial no Brasil. Uma ocasião, ele disse, mas veja, isso foi bem antes da Segunda Guerra Mundial, né? Ele disse, eu gostaria de ser ariano. Isso foi mas todo mundo na época, quer dizer, a filosofia alemã era extremamente cultuada pela intelectualidade do mundo ocidental inteiro. Mas, como negro, ele não pode. Quer dizer, então, se fosse um poeta branco que adere ao budismo, ao hinduísmo, a Hare Krishna, tudo pode. Agora, ele, quer dizer, isso já é uma maneira de exercício do preconceito. Ele não pode, né? Mas, aliás, fiquei pensando outro dia também Poxa, controla o tempo, tá, Ana Maria, por favor, porque eu vou me empolgando. Porque são elementos. Eu pensei outro dia na escravizada Bertoleza, do livro O Cortiço. Vocês se lembram que ela, ao se ver traída pelo patrão e marido, porque ela vivia com ele, e o patrão assegurava que ela já estava alforriada, e batem na porta, lá, o patrão abre, e são 2 policiais e alguém que diz assim, aqui mora a Bertoleza, assim, porque eu sou o dono dela. Bom, ela, claro, é tudo uma armação esqueci o nome dele agora. E ela estava escamando peixe. Aí vem, quer dizer, ela podia, vou ser escravizada de novo ou morrer, eu prefiro a morte, que é o que ela vai acontecer, ela vai se suicidar. Mas ela podia, talvez, ter optado por atacar com a faca o soldado, morrer, mas morrer lutando, né? Ela prefere se suicidar. Quer dizer, então, ela não é merecedora na história da literatura brasileira como uma combatente do movimento contra a escravidão, contra o movimento negro. Mas, se a gente pensar não no movimento negro, mas também em Cruz de Souza, no São Bernardo, quando o narrador, né, o Paulo Honório, ele acaba aceitando que tinha que ter uma professora naqueles rincões feudais do Nordeste brasileiro, onde o coronel mandava e tratava as crianças como animais. Vem, afinal, uma professora que tinha um facho de luz naquele obscurantismo. E
Madalena, vai acabar se suicidando também, o Cruz de Souza vai... O Graciliano vai receber uma reprimenda séria dos partidos políticos a que ele pertencia. Mas como a mulher que trouxe a faixa de luz, você mata? Enfim, mas o compromisso, ele vai responder muito, é com a arte. Não é um compromisso, eu não aceito ordem nem do partido, porque ele tinha verdadeira veneração. Só trouxe esses dois elementos para mostrar que são esses senões, quer dizer, o suicídio não é nunca aplaudido em religião nenhuma, né? Até porque é uma famosa demissão do sujeito. Mas voltemos ao nosso Cruz de Souza. Ele vai aqui no Rio de Janeiro, ele vai trabalhar no jornal Cidade do Rio, propriedade do conhecido abolicionista José do Patrocínio. O poeta tinha como colega de trabalho Emiliano Perneta, que lhe sugeria a leitura de versos de Guerra Junqueiro, Mallarmé e Baudelaire. Olavo Bilac era o redator principal do periódico. Na época, entretanto, tanto Patrocínio quanto Bilac estavam na Europa, onde permaneceriam por um bom tempo. O quarto onde Cruz de Souza se hospedava ficava aqui na Rua do Lavradio, à noite, e em qualquer hora em que lhe fosse possível, compunha poemas sem parar e tentava publicá-los em jornais. O seu nome devia ficar conhecido entre os leitores do Rio de Janeiro, custasse o que custasse. Colabora também no jornal Novidades, dirigido por Oscar Rosa, seu amigo de desterro e grande admirador de Mallarmé. Cada vez mais influenciado pelo movimento simbolista, publica nesse jornal o poema Arte, visto como um ensaio explícito da arte simbolista, como já referido aqui há pouco. A saída do emparedamento, o Cruz de Souza tem um texto maravilhoso, que também devia ser oferecido em todas as universidades brasileiras, em qualquer área de conhecimento, para um pouco o sentimento, tanto quanto consciência tranquila que lerei a perto. E da saída desse emparedamento, penso então no célebre poema em prosa emparedado, emparedamento social, o negro, né, e artístico, é a alquimia do verbo, tão soberbamente exposto por Rimbaud, Verlaine, Baudelaire e Allan Poe, a quem o nosso Cruz de Souza inúmeras vezes rendeu homenagens. A área da alquimia, como imagem ilustrativa das correspondências entre os seres e as coisas, está bastante clara em toda a obra através da escolha lexical. Incenso, grãos que se transformam em perfume, vinho, destilação, essência, ópio, perfume, filtro. A questão dos limites, leia-se o emparedamento, aparece ainda claramente na escolha de substantivos na área semântica da noção de limiar. Consciência e inconsciência, sono e vigília, o bêbado, o louco, o sonâmbulo. Essa situação de dualidade provoca a necessária escolha de adjetivos que sugerem indefinição, como azulado, turvo, brumal, lívido, sangrento. Dessa situação de correspondência de trabalho com os limites, surgiria inevitavelmente os trabalhos com as sinestesias, como sabemos, conhecido nessa área do movimento simbolista. Leio uns versos de Flor do Mar, não do mal. Trazes na carne o eflorescer das vinhas, auroras virgens, músicas marinhas, acres aromas de algas e sargassos. Ou então, no famoso Tuberculosa, tísica e branca, esbelta, frígida e alta, e fraca e magra e transparente e esguia, tem agora a feição da ave pernalta, de um pássaro alvo de aparência fria. Mas a vida no Rio de Janeiro não lhe é fácil. Tal como sublinha com muito detalhe, muitas minúcias, o nosso colega Raimundo Magalhães Júnior, na sua biografia de Cruz de Souza. O José do Patrocínio, a que me referi há pouco, volta da Europa, o demite da cidade do Rio. Para o poeta do desterro, é aí que vem, o problema era racial. Apesar de Patrocínio ser filho de escravizado alforriado e grande militante abolicionista. É uma discussão. Ressalta-se aí a não adesão de grande parte da intelectualidade carioca à corrente simbolista. É um dado interessante, a intelectualidade carioca e paulista. O simbolismo vai se dar um pouco fora desse eixo. Havia reações fortíssimas à estética simbolista.
falava-se da obscuridade impenetrável dos versos, da dificuldade de compreensão de suas composições que esconderiam a capacidade de versejar. Colegas solidarizaram-se com o poeta. Emiliano Perneta escreve e acaba também demitido da cidade do jornal Cidade do Rio. Cruz de Souza procurava se manter elegante. Sua sólida formação espiritual lhe dá o apoio indispensável. Para Alfredo Bose, que ocupou a cadeira 12 desta ABL, a partir do cristianismo, ele incorpora o amor como alfa e ômega da condição humana. O termo da viagem espiritual ele o entrevê na liberação dos sentidos e, portanto, de toda a dor, algo semelhante ao nirvana búdico, a opção irracionalista dos românticos alemães e de Schopenhauer. Havia, nessa época, um forte conflito político no país. Marechal Deodoro da Fonseca perdia força. Com a demissão de vários ministros importantes, como Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa e Campos Salles, Deodoro nomeou alguns adeptos do antigo império deposto. Essas mudanças na política do país envolviam Cruz de Souza. O jornal Novidades fazia oposição a Deodoro. Os deputados Alcindo Guanabara e Custódio José de Mello publicaram no Novidades críticas rutilantes e demolidoras contra ele. O nosso poeta está, pouco à revelia, entre os críticos do proclamador da República. E também uma das razões, provavelmente, para essa não aceitação do Cruz de Souza, mas não é pequena. Que não se veja aí, claro, o desejo da volta da monarquia, ainda que essa tivesse abolido o regime de escravidão, como alguns saudosistas gostavam de relembrar. Quer dizer, isso é importante lembrar que foi Isabel na monarquia e isso deu uma certa, inclusive, tanto Canudos como depois do contestado, uma das razões pela adesão à monarquia, a favor da monarquia, tanto Antônio Conselheiro quanto João Maria, e uma das razões também seja isso, a República não melhorou em nada e a monarquia, bem ou mal, tinha oferecido a libertação dos escravos. Os adversários de Cruz de Souza não deixarão passar em brancas nuvens esse posicionamento entre os críticos ao Marechal e, para eles, a implícita saudade de épocas imperiais estampada na admiração por castelos e princesas tão típica na lírica de Cruz de Souza. Eu entendo que isso é um problema, quer dizer, cria uma dificuldade, mas sabemos todos que a paixão do movimento e a razão do movimento simbolista era a cor branca. Todos se lembram da folha branca do Mallarmé. O editor disse: "Oh, Mallarmé, é uma folha aqui em branca, não é isso, é essa assim mesmo. A folha branca é o suprassumo do meu raciocínio, quer dizer, essa ideia da originalidade, palavras nunca usadas, o mínimo possível, etc. Então, levando esse raciocínio até o extremo, você chega na folha branca." Então, essa questão da virgindade, não da virgindade física, mas da virgindade, era de grande admiração dos simbolistas, né? No fundo, o que ocorria é que o Brasil crescia e o poder na República, bem ou mal, estava ao alcance de mais pessoas. O grupo dos novos, que ainda não se autodenominava simbolistas, nome que só vai aparecer alguns anos depois, ia ganhando força na área literária. E o protagonismo de Cruz de Souza dentro dessa corrente aumentava. Araripe Júnior e Silvio Romero, já dois gigantes homens de letras da época, criticavam severamente o movimento. Os novos, como dissemos, deixavam-se ninar por castelos e castelãs. Essa posição vai ter um preço para o simbolista brasileiro, Custará a recusa da Academia Brasileira de Letras a ceder uma cadeira a Cruz de Souza, segundo Magalhães Júnior, o grande biógrafo de Cruz de Souza, aqui da Academia Brasileira de Letras. Mas é uma discussão isso, né? Quer dizer, além da questão racial, da estética literária, pode-se também dizer que essa interpretação política, saudade da monarquia, possam contribuir. É uma discussão interessante, muito bonita, inclusive, para o entendimento, né? Que talvez não seja isso, né? Eu acho que não
não é bem isso, mas, enfim, vai ter uma desavença com Machado de Assis. O poeta do desterro é achincalhado e, como sabemos, a maledicência desliza bem mais facilmente que os encômios. E o racismo da nação brasileira tinha, como tem, atuação explícita quando a hegemonia branca é ameaçada. A inveja, eu diria talvez o ciúme, não sei, e a raiva de Cruz de Souza, às vezes, por Machado de Assis, chegam a ser desconcertantes. Quer dizer, é um dado que, naturalmente, não contribui um pouco para seu brilho posterior, né? Machado também era negro, mas era o vencedor. Os novos criticavam a obra de Machado. O romance Quincas Borba foi desqualificado nas páginas do jornal Novidades, rotulado como da velha e antiga arte. Agora vejam, o autor do Brás Cubas, o inovador da literatura brasileira, eu diria ocidental, era visto como autor da velha arte, né? E esse artista que lutavam contra, o jornal incluía sempre Cruz de Souza. As críticas eram severas contra Silvio Romero, José Veríssimo e Araripe Júnior, todos ativos e poderosos homens de pena daquelas décadas. Machado de Assis, para os novos, tinha uma prosa parada no tempo. Mas, no entanto, para muitos críticos, há muito de parnasianismo no extraordinário poema Antífona, que abre o livro Broquéis. Mas fala-se do começo, ainda bem, de uma nova fase da poesia brasileira. O cisne negro é também quer dizer, sempre o cisne negro, né, o cisne branco fica ao lado. Quer dizer, sempre uma diferença da normalidade, como se fosse algo excepcional, né? O cisne negro, eu chamo aqui entre aspas, né? Como muitos o chamavam, vai ganhando projeção nacional aos poucos. Adolfo Caminha, seu amigo, escreve em jornais que Cruz de Souza é o maior artista brasileiro daqueles anos. Mas Arthur Azevedo escreveu, cáustico, na época, que não havia como entender os versos do poeta negro. Para ele, ninguém em sã consciência poderia entender os versos do catarinense. Eu fico pensando, só são esses versos, veja. Acrobata da dor. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengonçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionado, salta, Gavroche, salta, clown, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'áço. E embora caia sobre o chão fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Não sei, aqui como o poeta sem lar, abandonado, achincalhado por seu público, sem carinho, sem calor, o excluído, o desmancha prazeres, mas que revela ao mundo a imagem de quem olha e lê, como dizendo, palhaços somos nós todos. Né? O palhaço zombado e apedrejado é o avesso do Cristo ultrajado, segundo, se bem me lembro, uma frase de Starobinsky. A seriedade de nossas certezas, o palhaço vibra e desfralda o escárnio, a derrota e a impotência. Não sei se é isso que o Arthur Azevedo não pegou. O realismo de Balzac, de Flaubert, ou o realismo psicológico de Stendhal, inspiração para Machado, não abriam grandes perspectivas ao espírito. Quer dizer, ele teria que, apesar de leitura comum, mas não abriam, essa visão poética não abria grandes perspectivas ao espírito, e o parnasianismo parecia, às vezes, demasiadamente frio para uma mente conturbada como a de Cruz de Souza. Os versos de Baudelaire, esses sim, sustentam Cruz de Souza. Os versos do poeta francês anulam a contradição entre realismo e idealismo. A correspondência levantada por Baudelaire entre o mundo das sensações e o universo suprassensível e a transformação da poesia em arte musical e encantatória
era tudo do que o nosso poeta precisava. Cruz de Souza, bem ou mal, foi ocupando cada vez mais espaço dentro da intelectualidade do Rio de Janeiro. Mas os ataques contra os simbolistas continuaram. Publicavam-se com pseudônimos pastiches de seus versos, muitos com viés, aí sim, francamente racistas. Eram intelectuais que admiravam cega e religiosamente a arte de Olavo Bilac, Raimundo Correia, Coelho Neto, Machado de Assis e José Veríssimo. Convenhamos, não era fácil enfrentar esses monstros sagrados da arte literária brasileira. Os novos reagiam. Nem Machado de Assis escapava dos estudos. É interessante ver como essa briga ocorria aqui, na Avenida Rio Branco, nos cafés. Foram escritos com pseudônimo, mas tenho certeza que, dada a personalidade de Cruz de Souza, não é ele o autor, mas se escreviam, Cruz de Souza, pouco chegado a gracejos nessa época da vida, era um grande sofredor, não eram de autoria do poeta catarinense. Mas veja-se o seguinte exemplo. Então, claro, fica difícil depois esperar que ele seja, digamos, canônico nas escolas, na BL, repito, entendo que não é ele o autor, mas veja o que aparecia colado nas paredes dos cafés, nas árvores, etc. Machado de Assis, Assaz. Machado de Assaz, Assis. O zebra, escrita com giz, pega na pena, faz zaz. Sai-lhe o Borba por um tris, plagiário do Gil Blas, que, de lesage por trás, banalidades nos diz. Pavio que arde sem gás, carranca de chafariz, Machado de Assis, Assaz, Machado de Assaz, Assis. É complicado, né? Mas da Escola Nova, são essas brigas que eram comuns, né? Na época, brigas teóricas da literatura, de correntes literárias, era coisa que se perdeu um pouco, mas era uma coisa muito viva, né? Mas a Escola Nova estava ainda em minoria. A arte machadiana e os versos parnasianos já se haviam cristalizado nas rodas intelectuais do país. Arte, aliás, que alçará Machado de Assis a condição de maior escritor brasileiro até hoje, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, entendo entre os 5, talvez, maiores escritores do mundo ocidental. O que acontecia? Ciúmes, Cruz de Souza, ou simples coerência dos simbolistas com a nova tendência literária saída da pena de Baudelaire e Allan Poe. Para a compreensão plena da arte e do gênio Cruz de Souziano, é fundamental que se tenha em conta o meio em que ele viveu, a formação da nação brasileira e, em especial, as características populacionais e culturais da cidade do Desterro, Florianópolis, onde ele nasceu, e principalmente o embate de ideias estéticas que marcaram a última década do século XIX. Cruz de Souza, quer dizer, filho de mãe alforreada, pai ainda escravizado, mas depois alforreado, morava numa quinta em Florianópolis, uma chácara, né, que é imitação das quintas de Lisboa, e o marechal Guilherme Xavier de Souza, vindo da Guerra do Paraguai, herói da Guerra do Paraguai, família sem filhos, o adotou. Mas adotou, na mesma chácara, viviam, no fundo, os pais biológicos de Cruz de Souza. Quer dizer, numa análise, talvez, psicanalítica, mas essas idas e vindas, né, entre o fundo da chácara e a Casa Grande, naturalmente, talvez um foco um pouco psicanalítico, mas talvez explique, em parte, essa oscilação e talvez um pouco essa raiva, às vezes, que eu acho que atrapalhou muito a história da grande poesia de Cruz de Souza, mas espero que a gente esteja aqui para reformular isso, né? E ainda uma dose psicanalítica, pai biológico de Cruz de Souza se chamava Guilherme da Cruz, e Carolina da Conceição, a esposa, e o general também era Guilherme. Enfim, um grande dados para análise psicanalítica, né? Mas
Machado de Assis, negro, vivia de outra maneira o problema do preconceito. Protegia-se na lei e no regime jurídico do país e pronto. Não havia mais escravidão oficial, os mesmos tinham o mesmo direito dos brancos e não se fala mais nisso. Machado insinuou-se nos vãos com habilidade e gênio, que era, enquanto Cruz de Souza alardeava o desencanto com a falsa liberdade da raça e escondia, assim, o fracasso nas relações humanas, de uma certa maneira, por conta dessa dificuldade que tinha. Vários intelectuais, como Raul Pompeia, autor de Tendência Pré-Simbolista, autor de Canções Simétricas, como sabemos, já pronunciando com nitidez o modernismo, demonstra o apoio, ou pelo menos a compreensão estética do simbolismo. Foi no Rio de Janeiro, nas suas ruas centrais, nas suas livrarias, na algazarra dos seus cafés, que Cruz de Souza mergulhou nas leituras que o levariam a constar entre os 3 maiores simbolistas do mundo, junto com Mallarmé e Stéphane Guior. Essa análise é feita por Roger Bastide, foi um francês que estava no grupo que veio fundar a USP, depois fundou a USP, mas, enfim, é uma visão, mas ficou um pouco na história da literatura como algo válido, né? Eu só digo isso que pode também algum matiz nessa observação, né? Também no Rio de Janeiro ecoavam e eram reproduzidas e potencializadas as forças literárias modernistas. A Academia Brasileira de Letras esteve permeável a esse debate para sua formação e constituição. Era inevitável. A tendência maior era o viés parnasiano, mas o influxo modernista também se aninhou entre os seus vultos. A arte de Cruz de Souza em terras cariocas contribuiu sobejamente para a eclosão da poesia modernista, como já vimos. Termino, mas é um longo final, porque eu acho que é o final mais dramático, então eu peço para quem não conhecer, que bem não conhece esse poema, que se segure na cadeira e também segure o estômago, que é o Consciência Tranquila. Esse texto está em outras evocações, apareceu em 1961, era um manuscrito que está na casa de Rui Barbosa. O Andrade Muricy foi herdeiro desses manuscritos de Cruz de Souza, esse texto só saiu em 61. Também é uma tese bastante minuciosa, que foi do meu pós-doutorando, eu fui o orientador desse pós-doutorado de Juan Marcelo Capobianco, essa tese de doutorado dele de 700 páginas. Na verdade, alguns detalhes técnicos, eu aprendi mais com o Capobianco do que ele comigo, na verdade. Consciência Tranquila. É sempre uma ironia dele, né? É um dono de escravizados à beira da morte, na cama, e que faz um autorretrato de si. Aí eu me pergunto, Ana Maria, como é que esse texto não é a Bíblia do movimento negro, né, contra a escravidão? Que chama a atenção, porque vocês vão ver, um pouquinho longo, mas prometo que eu encerro. Que visadas satânicas, diabólicas, que satisfação perversa me assaltava quando o feitor, bizarro, mefistofélico, de chicote em punho lanhava os miseráveis e lindos corpos de certas escravas que não queriam vir comigo. Lembro-me bem de uma que mandei lanhar sem piedade. A cada grito que ela soltava, eu gritava também ao feitor, lanha mais, lanha mais. E o bizarro feitor lanhava. O sangue grosso e lento, como uma baba espessa, ia formando no chão um pântano, onde os porcos vinham fuçar regaladamente. Com que febre, com que alucinação inquisitorial eu gozava essas torturas. Até mesmo às vezes via-me possuído de um extravagante desejo animal, de um desejo monstro de beber, como os porcos, todo aquele sangue. Lembro-me também de outra, bestialmente grávida, prestes a ser mãe, a quem eu, para saciar minha sede feroz de ciúme, a minha sede de raiva, a minha sede de concupiscência suína, mandei aplicar 500 chicotadas enquanto os meus dentes rangiam na volúpia do ódio
saciado. Desta foi tamanha e tão atroz a dor, tão horrível as contorções, enroscando-se como serpente dentro de chamas crepitantes, que esvaiu-se toda em sangue, abortou de repente e ali mesmo morreu logo. Felizmente, lembro-me bem, com a boca retorcida numa tromba mole, espumando roxo e 2 grossas lágrimas profundas a escorrer-lhe dos olhos vidrados. E de outra, ainda lembro-me também, porque eu a mandei afogar no rio das 7 Chagas, junto à figueira do inferno, com o filho, que era execravelmente meu, dentro das entranhas. Mandei afogar tarde, a horas mortas, depois que certo sino cavo soluçou as 12 badaladas lentas e sonolentas no amortalhado luar. E devo ter algum remorso disso? Remorso? Por quem? Por quê? Por quem? Por meu filho? Como? Feito por um civilizado, num bárbaro, num selvagem? Remorso por tão pouco? Por lama vil que se joga fora? Por bárbaro ignóbil que para nada presta? Remorso por fezes, resíduos exíguos de elementos inservíveis, bilis negra composto de produtos podres, gases deletérios e inúteis, pus fédido, pois por essa asquerosa e horrenda coisa que se formou e ondulou misteriosa, sonâmbula nas entranhas pantéricas de uma negra, hei de ter então remorso? Hei de ter então remorso? E os 4? Vou ficando emocionado, mas vou também acabar de tanto horror. E os 4, enforcados da encruzilhada do engenho, com as hirtas línguas de fora, por uma noite de trovões e relâmpagos, oscilando dos galhos das árvores como pêndulos da morte. E os que morreram no tronco, com a espinha dorsal quase vergada ao meio. E aqueles que de desespero e de aflição, sem remédio, se rasgaram os ventres, enterrando-lhes fundo facas agudas. Os que estalaram tostados, queimados nos fornos em brasa. Perguntei há pouco que essa questão da metafonia de fornos, fornas, então estou respondendo aos meus colegas. Os que estalaram, dá também um pouco de, porque é de uma tensão isso, né? Estalaram tostados, queimados nos fornos em brasa. E os que foram arrastados pelos campos afora a galope, atados a cauda de cavalos. Os que tiveram os ventres atravessados pelas aspas dos bois bravios, os que se envenenaram com venenos mais mortais que os das serpentes, os que te degolaram na mais desesperada da agonia. Calma que vem mais, mas vai. E aquela negra terrível que morreu abraçada ao filho pequeno, dando-lhe alucinadamente de mamar, nua, toda nua, com o seio a escorrer leite e ao mesmo tempo a escorrer sangue pelas feridas de 370 e tantas chicotadas, com os olhos esbugalhados, a olhar-me muito, a olhar-me sempre, parece que ainda horrivelmente a olhar-me agora, a perseguir-me, a cortar-me de pavor como uma lâmina gelada e penetrante. E aquele negro de 100 anos, morfético, inchado como um sapo enorme, manipanso senil, a quem eu arranquei os 2 olhos com a ponta de uma verruma, enquanto ele urrava e escabulava de dor, como um tigre apunhalado. E para terminar, senão a gente também não aguenta, e ainda aquele outro negro decrépito, cego, mudo e idiota, que foi encontrado morto no curral dos porcos, a cabeça fora do tronco, inteiramente decepada a machado, os órgãos genitais dilacerados. Obrigado. Terrível, né? Em que ano ele morreu? 98. Em que ano foi fundada a Academia Brasileira de Letras? Foi um ano antes, né? 97. E se ele tivesse vivido mais uns 50 anos? Não? E se ele tivesse vivido mais uns 50 anos, exatamente. chegado aos 80, como tantos de nós aqui? Isso. Então, eu acho que essa defasagem histórica ou cronológica aí é uma das coisas, um dos elementos que a gente tem para pensar Sim.
a partir dessa evocação que você nos fez de Cruz e Souza. Eu acho que toda essa impressionante peroração final e tudo isso que você nos trouxe foi uma dose imensa do que na língua inglesa se costuma chamar de food for thought, alimento para os pensamentos. Eu acho que existe uma linha desse alimento, é uma cadeira 41 essa, que não foi, quer dizer, ela foi cortada muito cedo, a vida dele foi cortada muito cedo, a gente não pode fazer um exercício de futurologia, de saber depois o que aconteceria ou não, essa é uma primeira perplexidade. Essa outra perplexidade que você nos trouxe com muita força e com muitos argumentos, que a perplexidade nossa de por que os movimentos negros não endossam esse escritor, esse poeta visionário, profético, com uma força incrível, por que não? Porque ele falou em branco, falou que queria ser ariano, sonhava com os lugares comuns, ou todo o arsenal metafórico do simbolismo de alvuras e brancuras, etc., porque elogiava a monarquia, né? Quer dizer, todas essas coisas que são um pouco tênues como razão. Eu acho que uma grande coisa que você nos trouxe para pensar é o mecanismo do cancelamento do cânone. Quer dizer, a construção do cânone e os cancelamentos. Nós estamos vendo hoje os cancelamentos agindo rapidamente nas redes sociais, tudo isso. É uma construção e desconstrução permanente por motivos que a gente muitas vezes não sabe nem entender, nem explicar direito. Você acentuou muito uma vertente que eu acho que é muito importante para ajudar a entender isso, que é a noção do emparedamento, dos limites, e do fato de que ele reagia com elegância a isso, apesar dessa força nada elegante disso aí, mas, enfim, no geral, né, reagir com elegância a mecanismos de cancelamento é uma posição quase suicida, mas é a única digna, de certo modo. Então, nesse paradoxo também está grande parte da food for thought, do alimento para os pensamentos que você nos trouxe hoje aqui. E eu queria, antes de concluir, convidar para a próxima aqui, trazer uma observação do Antônio Cândido sobre Cruz e Souza, que eu acho muito impressionante. Eu não consegui descobrir a data exata, porque eu já havia isso citado, então não dizia de onde, eu não sei quando. Mas já tem algum tempo, evidentemente, mas o Antônio Cândido escreveu que Cruz e Souza foi o único escritor negro da literatura brasileira. Mestiços temos muitos, negro só ele. Obrigado. Aqui convido para o próximo ciclo, a partir da próxima terça-feira, chamado Literatura, o Centro e as Margens, coordenado pelo acadêmico Geraldo Carneiro, que vai começar no dia 5, com a questão do cânone, discutida por Roberto Acizelo. Estão todos convidados. Boa noite. Boa tarde.